do Senhor que vem sobre a terra. Passamos a apresentar programa Condutor de Cristo, reflexão da liturgia dominical. Boa tarde, meu irmão ouvinte. Que bom estarmos juntos nesse começo de tarde de sábado, né? Pois é, uma boa tarde também para você, Vladimar. Um grande abraço. Vladimar está lá no estúdio retransmitindo o nosso programa. E você que está aí, nós vamos atendendo ao longo do programa, aqueles que a gente puderem, né? Os telefonemas, e assim vamos estar juntos nessa grande tarefa, né, de conduzir Cristo. Eu estou aqui conduzindo Cristo através desse programa e vocês estão acolhendo Cristo como semente para transmiti-lo no mundo, nas suas realidades aí, né? Então, é o nosso programa Condutor de Cristo. Cristo é o Verbo. Cristo é o Verbo, a palavra, né? O que é verbo? A palavra que indica ação, né? Quando eu falo pular, não basta escrever, não. A palavra está indicando uma ação do corpo, de pular, de correr, enfim, né? Isso é o verbo. O verbo, a palavra, a comunicação de Deus, né? Tal como está lá no início do Evangelho de João, né? Cristo é a palavra de Deus, de um Deus que habitou em nós e assim fez de nós comunicação de Deus. E Jesus Cristo ele não apenas falava bonito, não. Ele pregava sobre o reino dos céus. Ele não apenas falava sobre o reino e pregava. Ele era, na sua pessoa, os gestos, o olhar, o falar, o ouvir, o andar de Deus. Comunicação total de Deus. Jesus comunicava com a sua palavra, evidentemente, e comunicava também com a sua pessoa. A gente pode pensar que comunica Deus aquele que fala de Deus só, que fala bonito de Deus. Às vezes a pessoa fala, gostei de sua palavra, bonito. E eu fico assim, oh meu Deus, não era para achar bonito ou feio, é para outra coisa, mas tudo bem. Às vezes a pessoa também quer falar de outra forma, mas ela se comunica desse jeito, né? Então, Jesus não falava apenas, a fala dele não expressa muita coisa só para tocar o nosso coração, o nosso sentimento, né? Jesus, ele comunica aquilo que ele era. Então, além da fala, a pessoa toda é comunicação. Às vezes a pessoa até pode não comunicar nada, sabia? A pessoa pode não comunicar nada, né? Tá com a boca fechadinha, mas pode estar comunicando mais que 1000 palavras, hein? Quando a pessoa fala, nem sempre o que ela fala expressa de verdade o que ela é, o que ela quer falar mesmo, a sua essência. O falar poderá ser preparado com antecedência, né? Discurso preparado, de acordo com aquilo que a pessoa deve dizer em determinado momento. Tem um caso aí muito engraçado, né? Que tinha um padre já bem velhinho, não está bem velhinho não. Volta aqui, ele estava velho, mas quando ele morreu, aí foram mexer nas coisas dele, tinha lá um discurso prontinho, escrito assim, ô seu bispo, eu jamais pensava, não fazia parte dos meus planos.
chegar ao episcopado, só que morreu antes, né? Esqueceu lá o... Aí a pessoa foi olhar, mas engraçado, ele queria ser bispo, olha, quando ele fosse ler esse discurso lá, ele estava mentindo, porque aquelas palavras não significavam nada, né? Na verdade era outra coisa, até diferente, né? A pessoa, nem sempre quando a pessoa está falando muita coisa bonita, ela está expressando a pessoa dela, né? Pessoas que vão fazer animação, né, da colhida inicial de uma colhida de missa, é muito engraçado, né? Eu vejo às vezes, em muitas igrejas que eu já vi aí ao longo do tempo, a pessoa chega lá, boa tarde, ou bom dia, irmãos e irmãs. Não começa assim, quer ver? Irmãos e irmãs, é com toda alegria, com todo prazer que estamos aqui reunidos. Você olha para a cara dela, ela tem tempo de matar uns 30, mas está ali falando. É com todo prazer e alegria. Porque está lendo o negócio, está falando isso, mas ela não está com prazer. Você vê que ela está com cara fechada. Você vê que ela não tem nem interação com o povo. Não é? Né? Primeiro, o que ela está lendo o que ela está lendo não é ela. Aquilo que a pessoa está falando, alguém que escreveu para ela, né? E nem sabemos a intenção de quem escreveu aquilo, se quando escreveu, aquilo veio do coração, ou se ela copiou de alguma coisa. Tá vendo? E ela simplesmente está lendo, né? E juntando tudo isso, aí resulta numa comunicação de mentira, gente. Aquele que lê aquilo que não é dele, e quem ouve também finge que ouve, e no fim aquilo foi uma comunicação do nada, ou seja, um fake news, né? Muito comum falar isso hoje, um fake news, comunicação de mentira. Um comunica sem aquilo que quer comunicar, lendo do outro que escreveu, nem sei em que intenção foi, e quem está ouvindo também não ouve com empatia nenhuma, porque aquilo não toca, e aí fica um negócio, um blá vazio, né? Então por que uma pessoa fica enfurecida quando uma outra lhe dirige palavras duras, hein? Que ofendem. E por que ofende essas palavras? Ora, porque essas palavras lhe tocaram nas entranhas. Foram fortes o suficiente para acionar todo o seu mecanismo nervoso, né? E ali, se não houver a turma do deixa disso, né, o negócio vai ficar feio e pode haver até morte. Por quê que a pessoa ficou tão irada daquele jeito? É porque as palavras tocaram. Tem palavra que é pior do que faca, viu? Quando ela é bem acolhida, a pessoa acolhe aquilo e aquilo mexe com a pessoa, pro mal ou pro bem, né? E às vezes pode acontecer que uma pessoa está caladinha, mas só a presença dela em determinado lugar já é o suficiente para caminhar, para comunicar muita coisa, ou boa ou ruim, né? Por exemplo, alguém deve ter falado, ouvido alguém falar assim: "Ih, estava tão bom aqui, fulano chegou, atrapalhou todo o clima." A pessoa não falou nada, né? Ela simplesmente chegou ali. Mas aquilo já mexe, já estremece por dentro das pessoas, né? Porque aquela pessoa comunica, não é que ela está falando nada, não. Ela comunica algo ruim. A presença dela é uma comunicação ruim. Tá vendo que complicado isso? A pessoa não disse nada, não ofendeu ninguém com algum gesto, mas foi capaz de comunicar muita coisa ruim com a sua presença. Por outro lado, toda uma manhã ou um dia da gente pode começar extremamente bom quando a gente encontra alguém que nos faz bem, não é mesmo? Ô, fulano, ganhei meu dia hoje, tá vendo? Ganhei meu dia. E tem isso mesmo. Às vezes você sai de casa assim meio chateado, não sei o quê, chega no elevador, encontra uma pessoa, aquela pessoa tem um poder, assim, algo tão saudável que a presença dela abre o horizonte da gente. Isso acontece. Pois é,
essa proposta da liturgia da palavra de hoje é que não apenas falemos coisas, mas que apenas falemos palavras, mas que sejamos palavras, sejamos comunicação de Deus, né? Palavras boas. Será que a gente é uma palavra boa? Eu estou pensando, será que eu que estou falando aqui com vocês sou palavra boa? A pessoa, sou comunicação boa de Deus, né? É bom, né, gente? Como ser comunicação do alto, que sejamos comunicadores de vida, que nosso universo comunicativo, palavras, gestos, presença, atitudes, façam diferenças no mundo, né? Faça diferença, está precisando. Toque nas pessoas, para que nelas e em todos nós possa germinar as sementes do bem. Que sejamos ao mesmo tempo sementes e terrenos. Semente para semear o bem e ao mesmo tempo terreno fértil para colher o bem que for semeado em nós e fazê-lo germinar e dar frutos e aí multiplicar mais semente. É essa a proposta das reflexões de hoje, né, que assim como a chuva cai e não volta, né, ela penetra na terra, tornando essa terra fecunda, fazendo germinar, essa semente ali germina, que nós também comuniquemos e sejamos comunicadores de coisas boas, coisas vindas do alto, né, que sejam capazes de encharcar esse chão árido e fazê-lo germinar coisas boas, boas plantas, de onde virá bons frutos. É possível? Claro. E como estamos precisando disso nos dias de hoje, hein? Sobretudo nesses momentos terríveis aí de pandemia. Mas é isso que fala aqui, essa primeira leitura tirada do profeta Isaías 55, 10 a 11, um texto pequenininho, né? Só 2 versículos, diz assim: isto diz o Senhor. Isso é um oráculo, né? É o Senhor falando ao profeta. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Beleza, né? Não sejamos vazios. Palavra vazia. Coisa pior que tem a gente nascer e não ter comunicação de nada. E às vezes até o pior, né? Ter comunicação do bem. Aliás, do bem não, do bem é claro, né? Ter comunicação do mal, que é pior ainda. Pois nós já falamos, né, que esse livro de Isaías, o livro de Isaías, aliás, ele é subdividido em 3 partes, né? Nós estamos aqui na segunda parte do livro de Isaías, que vai dos capítulos 40 a 55, que afirmam que não é dele, né? Só a primeira parte que é atribuída a ele, mas não é dele. E essa segunda parte do livro de Isaías, de onde foi tirado esse texto, que é o final também da segunda parte, que, como vimos, não foi escrita por ele, foi escrita por um autor anônimo que atuou na consolação, animando as esperanças do povo que estava exilado lá na Babilônia, né? Então, ele queria que as palavras pregadas ali em nome de Deus não fossem vazias, e sim como a chuva e a neve que descem do céu, entram na terra e para lá não voltam mais, né? Vão seguir fecundando a terra, irrigando e fazendo germinar a semente, né? Muito bem, nós vamos dar uma paradinha aqui já, para a gente ouvir a nossa
primeira música. Nossa primeira música, que eu já perdi aqui, qual que é? Valdemar, já achei. Fio da Terra. Não é uma música propriamente religiosa, mas fala da germinação, a força de uma semente germinando na terra. É assim que nós devemos fazer, para germinar bem, fazer germinar dentro de nós, né, a semente e também propagar, semear essa semente, e os outros possam acolher também essa semente, fazer germinar coisas boas. Então, Pena Branca, os saudosos, né, Pena Branca e Chavantinho, Fio da Terra. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Recolher cada
Comunicando, Padre Mário José Neto. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, estamos de volta semeando sementes boas. Espero que em terrenos bons também, né? Pois vamos aqui, Maria Aparecida do Rio Branco. Grande abraço para você, viu, Maria Aparecida? E também para sua família, viu? Todos da família, receba o meu abraço, minhas orações, né? E fico muito feliz com o carinho de vocês por esse programa. Também a Ana Augusta, lá do bairro Nazaré. Deus abençoe, Ana Augusta. Deus abençoe você, sua família. Maria de Jesus do Floramar e Adelino Correia de Contagem, pessoas que estão conectadas conosco, né, germinando sempre coisas boas nos seus corações. Que Deus abençoe a vocês, dê muita saúde, muita paz, muita proteção, viu? Nesses dias difíceis, nós precisamos da proteção de Deus e Ele está presente nas nossas vidas. Deus abençoe, muito obrigado a vocês que ligaram. Daqui a pouco vamos também acolher outros que ligarem. E continuando aqui a nossa reflexão, né? Foi o próprio Senhor Deus, aí comentando ainda, refletindo sobre a primeira leitura do livro de Isaías, foi o próprio Senhor Deus que falou ao profeta. Aquelas palavras do profeta, tudo que o profeta pregava era palavra de Deus, saídas de Deus, né? Da boca de Deus. Olha que interessante isso. A pessoa fazer da boca dela a própria boca de Deus. Não é mesmo? Isso é muito bonito, que as palavras da gente, né, seria bom que elas fossem palavras do próprio Deus. E são, né? Quando a gente fala qualquer coisa bonita, agradável, estimulante, digna para alguém, a gente comunica isso. Quem é que está comunicando isso em nós? É Deus, né? Se a gente soubesse a importância que a gente tem diante de Deus, não é mesmo? Então, Deus que comunica essas palavras, né? E veja que aquelas palavras, né, elas são comparadas à chuva que cai na terra, fecunda essa terra, para fazer germinar sementes, para darem outras sementes para o plantio. Não basta apenas o terreno fazer germinar. É preciso que a planta, quando crescida, possa produzir mais sementes boas ainda, né? Para outros plantios. Aí que tá. Antigamente, meu avô separava uma semente, achava engraçado, ele ia plantar milho e comprava uma semente especial para milho, elas vinham vermelhas com produto vermelho, a mão da gente ficava vermelhinha. Ele falava assim, olha, essas sementes aqui são sementes boas, hein? Semente para plantar. Plantar semente ruim para quê? E quando aí a gente pegava qualquer outra semente colhida lá, tinha que escolher bem aquelas sementes mais bonitas e tudo, vistosas, porque elas é que iriam dar continuidade à plantação. Isso é muito interessante, hein? Pois é, a palavra semeada no momento difícil para aquele povo que estava ali exilado. Precisava de palavra. Aquele povo estava desacreditando, estava já desanimando-se diante de Deus, diante da vida. Imagina um povo exilado, um povo que não tem pátria, um povo que vive sobre o comando violento de outros, né? Enfim, nós também vivemos num dos piores momentos da nossa vida social, viu? Os piores momentos. Muita coisa nos é comunicada de ruim, de bom também, né? Aí, diante de tudo isso, a gente pergunta, o que nós queremos plantar depois para fazer germinar para frente, para multiplicar? As coisas ruins que nós recebemos ou as coisas boas? Porque tá aí cheio de coisa ruim também. Se a gente plantar sementes boas, estaremos colaborando
para que as coisas melhorem ainda mais. Agora, se plantarmos semente venenosa, de plantas venenosas, aí a coisa vai piorar ainda mais, né? Vai depender do que nós estamos plantando aí. Lá na roça, voltando ao assunto lá da roça, quando a semente era de uma outra coisa que a gente não conhecia, não planta isso não, porque às vezes pode ser uma planta venenosa, joga isso fora, né? Tá vendo? Às vezes a gente pode reclamar de uma realidade que está difícil, etc., mas a gente mesmo pode estar plantando mais sementes ruins nesse chão duro da vida. E ainda fazendo-as germinar. Então, gente, agora não é tempo para ficar semeando coisa ruim, não. Eu sempre estou falando isso. Para que semear coisas ruins? Isso. Ficar aí reproduzindo maus exemplos. Fulano agiu dessa forma, então isso me influenciou. Então, tem um negócio de influenciar os outros hoje. As pessoas têm que buscar por elas mesmas o que é bom, o que não é, gente. A gente tem que ter esse Espírito Santo de Deus em nós para saber que aquilo não é bom. Todo mundo influenciado. Por exemplo, vou citar isso aí, a realidade hoje está acontecendo aí. Se tem gente que não usa máscara, eu também não vou usar. Se tem alguma autoridade que não usa máscara, também não vou usar. Gente, você sabe que é bom, não sabe? Você sabe que está sendo preservado é a sua família, é a sua vida? Não sabe? Sabe? E pronto. Isso já basta. Não tem que ser influenciado por ninguém. Não tem que acolher coisa ruim dos outros e deixar germinar planta venenosa na gente. Para quê? E ficar aí, por exemplo, mandando coisas, eu sempre falo isso aí, né? Ficar partilhando insultos em nome de políticas, em nome disso, daquilo. Nossa, o nosso Brasil virou uma marmota, como diz o povo. Virou uma marmota. Meu Deus do céu, para que essa brigaiada política? Aqui mesmo no prédio, todo dia à tarde, é gente gritando o nome de político aí, outro rebatendo da outra janela. E eu falo assim, não adianta você ficar falando, gritando de jeito pra rua. Né? A gente grita na hora do voto, não é agora que tem que gritar. Não adianta ficar falando coisa. Né? Então, nós não temos que ficar divulgando coisas para insultar os outros, para desafiar os outros, para não sei o quê. Gente, é a nossa vida que está em jogo, é a vida sua que está desafiando, a sua que está insultando, é a minha que está recebendo insulto. De todos nós, a vida nossa toda está em perigo. Né? Então, agora é tempo da gente acolher como terreno bom, é tempo da gente acolher as sementes boas, porque tem muita semente boa aí, né? Muita semente. Né? Será que nós precisamos mesmo disso agora? Né? De espalhar terror? Tem tanta gente aí espalhando terror com essas pandemias todas. E o pior, quando eu falo sempre isso aqui, repito, a gente não conhece, não lê nada sobre o passado, sobre a nossa história nacional, mundial. Acha que é a primeira vez que está tendo essas pandemias. Agora está cumprindo o que está falando lá no Apocalipse, não sei o quê. O povo vai enchendo o coração de medo dessas coisas todas. Para que isso, meu Deus do céu? Vamos espalhar coisas boas, vamos espalhar esperança, vamos espalhar aquilo que as pessoas sempre falam, olha, isso vai passar, isso é esperança, é isso que os profetas falavam lá no exílio da Babilônia, isso vai passar, mas está demorando, mas vai passar. Deus está atuando, né? Então, aí depois, não vamos culpar Deus, né? Que o terreno está seco, que o terreno está árido, que o chão está duro. Gente, não seria o momento para a gente colaborar mais ainda? E ficar reclamando com Deus, reclamar a Deus? Então, a pergunta é essa, nós temos que reclamar a Deus ou a nós mesmos? Somos terra boa para colhermos as palavras de Deus que nos vêm de diversas formas. Né? Tem tudo de bom que é semeado no mundo, fazer aquilo germinar em nós. Ontem no WhatsApp,
pessoas mandam umas coisas interessantes, né? E então, eu quando eu vejo que a pessoa é negativa, eu nem abro nada de Facebook dela, eu já passo. Eu igual falei para outro dia na pregação, sabe que a melhor maneira da gente viver nesse mundo? Tem hora que a gente está precisando de gente boa, de coisa boa, de alegria. As pessoas que são pessimistas, negativas, e mesmo assim fazem isso em nome de Deus, né? Só vive reclamando de tudo, pondo defeito em tudo, que não sei o quê. Ah, agora eu não estou querendo essas pessoas perto de mim, não. Tô querendo. Então, quando eu vou mexer com Face, essas coisas assim, e quando eu vejo que é fulano, eu nem ligo, nem olho o que ele escreveu lá. Por quê? Porque a gente já está escaldado com essas coisas, você quer saber de coisa boa, né? Muito bem. Então, ontem no WhatsApp, alguém me mandou, acho que foi Naison, acho que foi, a criança tomando bênção ao pai. A criança não sei onde estava onde, não sei se era na escola, não sei o que, ela ligou pro pai e falou assim, pai, bença, pai. É difícil isso hoje, né? Aí o pai respondeu, Deus te abençoe, e ela então disse pro pai assim, ô pai, eu tô te ligando só para uma coisa, para falar com o senhor que eu te amo. Não, mas o pai deve estar chorando do outro lado só por causa dessa palavrinha, sabe? Sabe por que ele ficou assim? Porque estava sedento ele estava sedento do filho ter um tempo para falar com ele, eu te amo. Às vezes as coisas podem ficar muito mais leves numa família, uma palavrinha dessa. O pai já estava doido para voltar para casa, e o pai falava assim, filhinho, quando eu chegar em casa, quando o papai chegar em casa, você fala isso de novo para ele? Falo. Olha para você ver. Aquele pai estava sedento, é terra seca, querendo uma palavrinha de amor daquele filho. Não é? Deus é nosso pai que está esperando também uma palavra de amor. Não para ele, mas uma palavra de amor que pudesse inundar, germinar a terra onde nós estamos pisados. Né? Então, são coisas que nós precisamos nesse mundo de crise, nesse momento difícil. Nós precisamos, né? Precisamos dessas palavras de carinho, para que a semente possa germinar em nós, né? Nós precisamos de palavras de salvação, não é palavra de condenação, palavra de medo, não. Palavra de desânimo, não. E palavra de salvação, elas vêm de onde? Do céu. Ah, mas será que elas caem que hora? Não é nada de cair de cima, não. Estou falando do céu no sentido figurado. Vem das coisas altas. Vem daquilo que é digno para dignificar, né? Cada vez mais. É isso, né? Palavra de salvação, palavra de condenação, nós já temos muita por aí. Palavras vazias, palavras idiotas, não. Às vezes eu gosto muito de programa humorístico, os bons humores, né? O humor bom, porque tem cada bobagem hoje também que não é nem humor. Mas eu nesse tempo de pandemia, por exemplo, eu gosto muito de procurar as coisas que me fazem rir. A televisão está cheia aí, as coisas que fazem a gente rir. Tão bom, né? Semear alegria, semear paz no coração da gente. Isso é palavra de salvação. Isso é coisa que vem de Deus, coisa que vem do alto, né? Só o céu tem para dar essas palavras, de baixo aqui não tem não, viu? A baixaria não nos ajuda em nada, viu? Baixaria não nos ajuda em nada. O que nos ajuda são coisas do alto. Então, Padre Zezinho, canta agora para nós palavras de salvação. Só o céu tem para dar.
Programa Condutor de Cristo, comunicando Padre Mário José Neto. Pois é, meu irmão, minha irmã, estamos aqui tentando conectar-nos com a comunicação de Deus, né? A gente tem que fazer essa tentativa sempre, porque a gente está misturado numa série de situações e a gente é influenciado por tanta coisa. E é um verdadeiro esforço que a gente tem que fazer a cada dia, né, para acolher a comunicação de Deus e tentar difundir essa comunicação de Deus. E quando as pessoas acolhem essa comunicação de Deus, ficam atentas, né? Agora, por exemplo, eu vou falar mais 3 nomes aqui, ó. Josefa, lá do bairro Aparecida. Cecília Norberto, lá do Barreiro. E Alexandra Mota, lá de Santa Luzia. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês 3 e que Deus possa semear, continuar semeando muita coisa boa, porque vocês buscam, vocês são pessoas abertas, né? O coração de vocês estão abertos para escutar aquilo que é de Deus. Aí o que o Padre Zezinho cantou ainda há pouco, né? Por isso meu coração se abre para escutar. Por quê? Porque são palavras de salvação, palavras que só o céu tem para dar. Então, gente, vamos aproveitar aí que tem muito terreno bom aí, muito terreno querendo semente boa. Então, aproveitemos esse momento para plantar. Antigamente na roça eles falavam assim, agora tem a lua cheia, ou agora tem a lua minguante, agora tem a lua nova, agora tem a lua crescente. Cada lua servia para um negócio. Eu não entendia nada dessas luas, mas diz que a minguante, pelo que eu vi, acho que a minguante que era pior, né? Ou melhor, não sei. Tinha coisa que não podia plantar na lua minguante, não. Eu acho que nós estamos vivendo uma lua minguante, está tudo minguando aí, né? Minguando saúde. Então nós temos que plantar coisas. Se está minguando, vamos plantar coisa boa, né? Pois é. O mais importante é ter certeza de que a semente vai cair na terra e vai dar bons frutos. O Salmo 64, que é o Salmo responsorial desse domingo, tem o refrão assim, ó: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Pois é, mas cuidado, hein? Cuidado, que às vezes a terra é muito boa, muito fértil, e ela é capaz de fazer germinar qualquer tipo de semente. Aí está o perigo também. Não basta apenas ter terra boa. Terra que acolhe a semente faz germinar. Depende o que a gente joga naquela terra. Que palavra, né, que nós estamos falando aí, que a semente é a palavra. Então, cuidado. A pessoa pode estar
aberta à palavra, e aí está o perigo, que muita gente aproveita desse momento de fraqueza das pessoas, que elas estão abertas, sensíveis a muita coisa, e aí aproveita delas para tantas outras situações terríveis, né? Então a gente tem que ter, esse mundo é o mundo do cuidado, né? É o mundo, como Paulo vai dizer daqui a pouco, é só o Espírito Santo para nos fazer separar uma semente da outra e vivendo com mais segurança, né? E tudo. Bom, então, vamos ver o Salmo agora. O Salmo é o Salmo 64. Vamos ver aqui, que diz o seguinte. Tem que abrir o livro aqui. Tá. Diz assim: ó Deus, tu mereces um hino em Sião. Nós viemos aqui pagar as promessas, porque tu ouves as súplicas. Todas as pessoas vêm a ti por causa dos teus pecados. Nossas faltas nos esmagam, mas tu perdoas nossas culpas. Feliz quem tu escolhes e aproximas de ti para morar no teu templo. Nós estamos saciados com os bens da tua casa, com os dons sagrados do teu templo. Com prodígio de justiça respondes para nós, ó Deus Salvador nosso. Tu és a esperança dos confins da terra e dos mares distantes. Tu firmas as montanhas com tua força, repleto de poder. Acalmas o estrondo do mar, o ribombar de suas ondas e o tumulto das nações. Os habitantes de terras longínquas temem diante dos teus sinais. Tu fazes gritar de alegria as portas da aurora e do poente. Cuidas da terra e as regas, e sem medida a enriqueces. O riacho de Deus está cheio d'água, e preparas assim os trigais, regando os sulcos, aplainando os terrões, amolecendo com chuviscos a terra, abençoando teus brotos. Coroas o ano com teus bens, e tuas trilhas gotejam fartura. As pastagens do deserto gotejam, e as colinas se enfeitam de alegria. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se vestem de espigas, dão gritos de alegria e cantam. Bonito, hein? Eu tenho umas cenas muito guardadas na minha cabeça, assim, não sai mais, né, gente? A gente viveu essa experiência, assim, nunca mais deixa. De manhãzinha a gente ia trabalhar na roça, como a gente abateu enxada, nossa, graças a Deus, né? Graças a Deus. E então, de manhã, era uma coisa tão bonita a gente ver as plantações. E meu avô ia passando no meio daquele milharal, tão bonito, e a palavra que ele dizia era: graças a Deus. É bom, né, gente? A gente vê tudo florescer, tudo prosperar, tudo enverdecer. Ali eram abelhas de manhã, pássaros. Gente, aquele contexto de roça era muito bonito, hein? Que coisa linda. E meu avô, louvado seja Deus. Andando, não esqueço dessa cena, andando ali por meio daquilo, né? Louvado seja Deus. É tão bom, seria tão bom que a gente fizesse isso no mundo, né? A gente lutasse para essas plantações boas, né? Para ver a alegria, ver um mundo alegre, um mundo feliz, sem tanto ataque, sem tanta baderna, né? Que as pessoas não usassem política, não usassem religião, não usassem nada para atrapalhar o mundo, mas que usassem essas coisas exatamente como canais de Deus para ajudar o mundo a ser melhor, né? Então é um desafio aí para nós. E esse Salmo 64 é uma ação de graças coletivas, né? Que o povo paga uma promessa
a Deus pelo que Deus fez, né? Paga a promessa que fez. E o Salmo mostra no início o povo reunido em Jerusalém, em Sião, para pagar a promessa, porque Deus perdoa, porque Deus perdoou os pecados. E ali vai louvando a Deus. O povo se revelava feliz, porque o próprio Deus os reunia no templo. E aí depois havia no Salmo há uma contemplação, né, contemplando a Deus como Senhor do mundo, da história. Deus é celebrado ali porque responde ao povo com prodígios de justiça por ser salvador do povo. Todas as coisas criadas sentem essa presença do Senhor, do universo, da história, como se todos entrassem na dimensão de ação de graça. Gente, isso é maravilhoso. Eu tenho visto aí esses programas aí do Globo Repórter, não sei o que, tá falando muito de animal, né? Teve um senhor aí que tem um sítio, não sei onde, ele fez um programa só com os animais no terreno dele. E cada animal mais bonito, cada passarinho mais bonito, a alegria deles de ficar ali banhando naquelas aguinhas, a alegria deles de pular de flor em flor, beija-flor para todo lado, flor aberta e tudo. Eu me lembro do meu avô. No meio disso a gente só fala graças a Deus, porque mais nada a gente pode falar, não sei isso. E essa beleza. E é tão ruim quando a gente vê a natureza sendo ceifada, sendo queimada, e os pássaros os animais sendo maltratados, e isso não é figura da alegria de Deus, não, né? É alegria. Nós temos que enxergar na natureza a presença de Deus, não só na vida das pessoas, mas a semente de Deus ali, né, brotando. Vai depender do nosso terreno, da nossa ação, do que nós estamos semeando, recebendo nos nossos corações. Chega de maldade, destruição, chega de busca de lucro exagerado. Meu Deus, vamos pensar mais na terra, vamos pensar mais nas pessoas, vamos pensar mais no meio ambiente, vamos sentir essa gostosura da presença de Deus, né, nas águas. Não está aqui a água ser elemento de destruição e tudo mais. É isso aí. Mas aí, voltando ao Salmo, aí depois ele volta para a terra de Israel, no tempo da primavera, preparada pelo grande agricultor que é Deus. Aqui as palavras, as imagens são tiradas da vida da roça, né? As chuvas provocando uma explosão de vida do deserto que estava seco, a abundância de trigo, felicidade do rebanho, é a natureza participando da ação de graças do Senhor. Então é isso, meu irmão, minha irmã, né? E o Salmo, então, mostra a imagem de um Deus que está ligado à história, à vida, à caminhada do povo, comprometendo-se com o povo, com as lutas pela terra, acalmando o tumulto entre as nações, né? Um Deus como semente boa, fecundando a terra e produzindo vida. Ele ouve súplicas, perdoa as culpas, acolhe e aproxima, é esperança, é sustento, é força, enfim, é fecundação do mundo. E Jesus é a palavra criadora e fecundadora dessa realidade no mundo. É isso que vai falar agora o Evangelho, né? Ver se nós temos tempo ainda, temos um pouquinho. É isso que vai falar o Evangelho. O Evangelho que diz o seguinte, Mateus 13, de 1 a 23, um texto um pouco grande, diz assim: naquele dia, Jesus saiu de casa. Deixa eu ver se é isso aqui que eu estou lendo. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas.
Semeador, ele contando aí, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 60, de 30 por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Aí os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que o senhor fala em parábolas? Aí Jesus respondeu: porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É o perigo aí, né? É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: haverei de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e eles não dão fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Essa palavra do Evangelho, né? Pois é. Nós vamos daqui a pouco continuar essa reflexão agora do texto do Evangelho e vamos ouvir aí com pequenos cantores de Deus, o semeador. Vamos ouvir? Joga, joga, joga semente, ó Jesus.
condutor de Cristo. Comunicando, Padre Mário José Neto. Meu irmão, minha irmã, vamos semeando, vamos semeando. Pois é, tem gente acolhendo e nós agradecemos a Deus por isso. Um abraço a Aguinaldo Pires, lá da cidade de Rio Pomba, nos acompanhando lá pela internet, não é que bom. Jaqueline Rodrigues, lá de Sabará, Adelina de Souza, de Pedro Leopoldo, e Maria Santos Rodrigues, do bairro Santinho, e Célia Simões Nazaré, do bairro São Geraldo. Um abraço aí, pessoal de São Geraldo, viu? Todo mundo aí, que tantos amigos, quanta gente boa, né, que está acolhendo a semente do reino. Aliás, não tem, é difícil ter um povo que acolhe melhor, né? Eu participei, vi como esse povo acolhe a semente do reino. Um abraço aí, pessoal de São Geraldo, né? Então, Aguinaldo, Jaqueline, Adelina, Maria Santos Rodrigues, Célia, Deus abençoe vocês todos, tá? Obrigado aí pelo carinho para com o nosso programa, carinho, né, de acolher essa semente e plantar nos corações de vocês, tá bom? E que Deus abençoe e proteja todos os seus familiares. Pois é, gente, nós estamos então, nós já lemos o Evangelho e agora nós vamos continuar as reflexões sobre o texto. O texto é muito cômodo, né? Porque o próprio Jesus depois explica o sentido daquelas palavras, né? É tão interessante. Por que o senhor fala em parábolas? Eu falo porque tem gente que escuta e não ouve e não escuta, né? Tem gente que enxerga, mas vê, mas não enxerga. Então, eu quero tocar neles, porque eles ficam insensíveis. Então eu quero tocar neles para que eles despertem também, para que eles possam, e eu possa salvá-los também, né? Então ele falava de uma forma simples, para quê? Exatamente para que todo mundo pudesse acolher, né? Se ele falasse de uma forma complicada mesmo, aí quem é que ia pegar as palavras dele? Só aqueles que fossem mais preparados intelectualmente e tudo, né? Já viu aquelas pessoas que escrevem só para o grupo deles? Um dia eu peguei um livro aqui que, nossa, mas eu não entendi bolufas do livro. Por quê? Porque o negócio está escrito de um jeito, ele está escrevendo só para profissional da turma dele, está escrevendo para o povo. Porque o povo não vai entender isso. Então Jesus não tinha essa coisa de querer aparecer, mostrar cultura. Ele queria tocar os corações das pessoas. Esse que é o mais importante, né? Falar bonito, falar difícil, isso aí não interessa, né? Para o povo, não. Interessa para os intelectuais e tal, mas para o povo geral, não. E Jesus quer atingir os corações de todos, né? Então, pois é, o Evangelho, ele continua nos falando desse tema, né, da semente lançada na terra, através aí do autor aí, né, de Mateus, no capítulo 13, né, que é o capítulo que traz as parábolas do reino, né, que nós vamos refletir sobre elas. Estamos refletindo nesse domingo e nos 2 domingos seguintes também nós vamos dar continuidade a esse mesmo tema. Será a parte do Evangelho em que Jesus fala sobre o reino, né, sobre o reinado do céu, através de comparações com coisas simples, como eu falei, né, exatamente para que as palavras dele penetrassem nas pessoas. Porque já viu aquelas coisas difícil, o povo, que bonito, mas o que ele falou? Ah, não sei não, mas que é bonito era. Então não adianta, né? Então que essas palavras pudessem entrar no íntimo das pessoas e assim Deus, o céu, né, reinasse na vida delas. São imagens alegóricas, as parábolas, né, comparações que ele fazia, né? Agora, tem também um gênero muito próximo das parábolas, que são as fábulas. Tem, né? As fábulas. A diferença é que a fábula é o animal que fala. Quando a minha avó gostava muito de contar isso tempo pra gente. Porque a onça, porque o coelho. A gente ficava horas e horas. Na verdade, ela estava querendo educar a gente com muita coisa que o coelho e que a onça faziam.
né? Era uma forma pedagógica dela, né? De didática dela evangelizar, dela formar consciência na gente, ensinar coisa ao povo, né? Mas voltando aqui à parábola, a linguagem parabólica já era usada pelos povos lá no Oriente Médio. Não era, no Evangelho não usava pela primeira vez, não. Era coisa que já era usada, era costume usar essas linguagens figuradas. E no capítulo 13, então, Mateus apresenta 7 parábolas, chamadas parábolas do reino. Mateus pregava para comunidades formadas por cristãos vindo do judaísmo, lá nos anos 80, e os judeus sabiam muito bem, né, o que ele estava falando, porque eles esperavam a instauração de um novo reino em Israel. E Jesus, né, o evangelista, então, quer mostrar que o reino já estava instaurado em Jesus, desde que fosse acolhida a sua palavra. E que o próprio Jesus fosse acolhido como a inaugurar uma realidade nova, né? E tal. Então ele usa aí a linguagem simples, comparada a elementos agrícolas, que o povo conhecia tão bem. E aí ele fala de semente, fala de terreno, fala dos diversos terrenos que acolhem a semente, mas não acolhe uns acolhem sem profundidade, outros com superfície seca, que não é capaz, outros têm muito espinho, que sufocam, né? Outros deixam os passos roubarem, outros têm dá uma planta bonita, mas a planta não vai para frente porque não tem raiz, e assim vai. Ele vai falando dos diversos terrenos, né, que acolhem a semente. Mas no fim, o objetivo mesmo é dele exaltar a terra boa, a terra que produz. Não importa a quantidade, cada uma produz. Uns produtos 50, 100, não importa, né? 30, 50, 100. O importante é produzir. Mas o que Jesus estava falando ali, linguagens figuradas, né? Ele estava jogando um pouco de indireta para os lugares que ele passou, por onde ele passou, e que eles não receberam a mensagem dele, né? As terras que não prestavam. Ele fala, por exemplo, ele passou pela cidade perto do lago de Genezaré, do outro lado, né? Corazim, Betsaida, passou em Cafarnaum, né? Que representam a sua pregação, que não acolheram a sua pregação, né? Terreno ruim. Os fariseus que atacavam Jesus, que acusavam-no de charlatão, zombavam de seu poder, não acreditavam nele, exigiam sinais, né? Então Jesus, ele vai, na época, falando desses terrenos maus, né? Que não acolheram a sua pregação. Isso é bom para a gente também pensar um pouquinho, né? Sobre que tipo de terreno a gente é, né? A gente está ouvindo, tem mais. A gente não pode reclamar hoje, porque todo lugar que a gente vai, a gente pode ter um vasto material, né? Nós temos vastos aparelhos e mais aparelhos que transmitem, que pregações. Nós temos muita coisa aí sendo semeada ou que vem da boca das pessoas, do contato com as pessoas. Então, a gente tem que analisar o terreno da gente. Muito bem. Então, nós já vamos a um outro intervalozinho, porque essa parte aqui é menorzinha, né? E vamos ver a semente lançada com o coral Palestrina de Apucarana. A semente lançada nasceu na roçada da terra mais fértil de um povo sofrido. Falou ao menino e o menino anunciou, quando já grande sua voz, seu grito ecoou nos corações. Não
anunciando a boa nova do reino de Deus, que aqui chegou e permaneceu. É sal e fermento, é luz que ilumina a estrada do povo, fazendo história. Já tem singular a sua linguagem, da vida as palavras, sem ter nenhum medo ou rancor. É libertador. Não precisou dizer vai, ele foi, e uma terra adotou, anunciando a boa nova do reino de Deus, que aqui chegou e permaneceu. Nasceu a esperança nas suas andanças, colhendo contente os frutos mais belos, falando de paz, justiça e verdade, da fraternidade. Seu Deus foi quem o chamou, vai profetizar. Não precisou dizer vai, ele foi, e uma terra adotou, anunciando a boa nova do reino de Deus, que aqui chegou e permaneceu. Programa Condutor de Cristo, comunicando Padre Mário José Neto. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, para esse último bloco, né, das nossas reflexões, do nosso encontro, e falando mais uma vez com os nossos ouvintes. O Antônio Nunes está nos ouvindo lá de Salvador, Bahia. Olha que maravilha, hein, Antônio? Que Deus abençoe a você pelo carinho de acompanhar, está pela internet lá, está saindo muito bem. E o Antônio aproveita para mandar um alô para a família, gente dele que mora aqui em Belo Horizonte. O Lídio Eustáquio, lá da Pedra Branca, o bairro Pedra Branca, né? E também o pessoal dele lá de São Joaquim de Bicas. Olha, tem 20 anos que ele não vê esse povo, né? Então ele está pedindo para entrar em contato. Quem quiser e estiver ouvindo aí, conhecer essas pessoas, pode entrar em contato com a Rádio América, deixar o contato lá para que ele possa. Olha que bonito, fazer com que as pessoas se encontrem, né? Isso é bom. E é isso faz com que Jesus, né, faz com que Cristo esteja sendo difundido. É tão bom, encontro, alegria, né, reaproximar familiares. Então, Antônio Nunes está pedindo aí aos seus familiares e para entrar em contato com ele. Lídio Eustáquio de Pedra Branca e mais gente lá de São Joaquim de Bicas. E nós agradecemos, viu, também o seu carinho, está acompanhando o nosso programa lá da Bahia. A Silvânia Maria do Alipe de Melo e a Gilda Ferreira do São José da Lapa. Que maravilha, né, gente? Que maravilha esse povo com o carinho que eles têm. Deus abençoe a todos vocês, viu? Proteção, muita paz.
e nós continuamos aqui a falar um pouco do Evangelho, né, de Mateus, apresentando essas pregações em tempo de crise. O Evangelho de Mateus, como nós já falamos, foi escrito nos anos 80, tempo de crise também, né? Os cristãos estavam desanimados porque achavam que a vinda de Jesus seria algo assim, que um evento, uma coisa que ia acontecer rápido e mudar tudo, e de repente não tinha acontecido, já tinha quase 100 anos e nada de acontecer, né? O novo reino não estava vindo nada, estavam desanimados, né? Esperando cair do céu alguma coisa, não dando tanta credibilidade mais à sua fé, né? Porque o povo vai perdendo a esperança. E aí Mateus relembra as pregações de Jesus também de um tempo de crise, né? E nós hoje também estamos vivendo, recebendo essa pregação num contexto de crise. Pois é, como na época de Jesus, tal qual na época dele, e também na época em que o Evangelho foi escrito, da década de 80, a palavra de fundo é sempre a mesma, né? Coragem. Tem muitos terrenos ruins por aí? Tem, mas também há terrenos bons, né? Não vamos ficar só preocupados com os ruins, não. Tem os terrenos bons. Se semeia muita coisa má, sim, mas também se semeia muita coisa boa. Então, quais dessas sementes queremos plantar em nosso terreno? Depende de nós, ué. Às vezes a colheita não depende nem da semente, nem do semeador, e sim da qualidade do terreno. Tem coisas semeadas que são ruins, mas que quem acolhe essas coisas pode transformá-las em coisas boas, né? E aí, ter uma boa plantação na vida, quanta gente aí que vai recebendo tantas coisas negativas, tantas pedras que vão jogando nelas, e aqui está ajudando as pessoas a crescerem, e quem está jogando pedra nem sabe que está fazendo isso. Está fazendo um favor, porque sabe por quê? Porque essas pessoas estão no Espírito. Tem muitos que estão abertos, dispostos aos desafios, para através deles melhorar, crescer, né? E fazer crescer qualquer tipo de semente. Isso aí que é o terreno bom, hein? Pois é, diante da glória que esperamos, o sofrimento do tempo presente, mesmo abundantemente semeados, né? nada representam para nós. Pode ser coisa assim que está aí semeada todo dia, mas se a gente não quiser colher isso aí, depende de nós, né? Libertar-nos da corrupção que escraviza, gozar da liberdade de sermos filhos, né? Sementes de Deus, terrenos bons para colher as demais sementes, né? E o que vier delas. As dores de hoje devemos vê-las como dores da maternidade, diz aí o texto da carta de Paulo aos Romanos, né? Sofrer agora para germinar coisas melhores, passar pela dor até a morte como Jesus, para germinar coisas boas, né? O que essas mais de 70 mil mortes, o que está fazendo germinar em nós, hein? Alguma coisa vai germinar em nós depois dessas 70 mil mortes. Está caminhando, passou de 70 mil já. Daqui a pouco passa a semana para 80 e aí vai, né? Será que isso aí não fala nada pra gente? Será que isso aí não é algum tipo de comunicação? Ah, é ruim, quer nem pensar nisso, pensa assim. Quem sabe não pode nascer muita coisa a partir disso, hein? Mais cuidado, mais zelo, mais atenção. Quem sabe isso aí não faz você voltar para casa e ver que não pode ficar sassaricando para a rua fora. Você não tá vendo, não? Ah, mas dinheiro porque tem mídia sensacionalista. Isso tem, claro. Ah, porque tem mídia que fala as coisas, que tem problema do governo, que tem gente pró, tem gente contra, uns defendem lá, outros defendem cá. Não importa, mas e essa quantidade de mortes? Você pode ignorar? É isso aí que tem que estar comunicando, é isso aí, ué. Agora, o que fulano fala que deixa de falar, o que fulano defende que deixa de defender, problema desse pra lá. Agora, que tem uma coisa forte nos comunicando aí, tem. Mais de 70 mil mortos no Brasil. Fazer o quê? Isso aí não fala nada? Quer dizer nada? E vamos ficar aí brigando por causa de política, por causa disso, daquilo? E vamos deixar isso aí? Pois é, o que vai nascer de nós a partir disso?
Pois é, meu irmão, minha irmã. E terminamos então com a leitura de Paulo aos Romanos, que diz assim, ó, rapidinho a gente lê aqui, capítulo 8 de Romanos, 18 a 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Olha que maravilha. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade. Verdade, isso mesmo. Não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Olha aí, a salvação é dom de Deus, dom gratuito, que chegou até nós por meio de Jesus Cristo, né? Semente que veio, plantou-se na terra, morreu, mas germinou para dar frutos de novas sementes. Tudo isso por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos protege, nos dá discernimento, nos faz sermos pessoas boas sementes, e escolhemos também boas sementes, né? Faz de nós bons terrenos. Então, meu irmão, minha irmã, vivamos aí segundo o Espírito, façamos germinar um novo céu e uma nova terra, uma nova humanidade. Quem sabe? Que de novo que vai surgir dessa pandemia, hein? Vai surgir alguma coisa nova? Tá aí, né? Quem sabe aprendizado para os governos, aprendizado para as empresas, aprendizado aí para esse clima do consumismo exagerado, aprendizado para quem sempre gosta de dar atenção ao consumismo e tudo mais, né? Aprendizado para viver em família, aprendizado para nós, igreja, viu? Aprendizado para a gente usar mais os meios de comunicação social. Quanta gente eu estou atingindo agora através desse programa? Quanta gente eu estou atingindo através das pregações diárias? Outro dia o Márcio me falou, é gente demais. E às vezes eu vou lá para a igreja para celebrar para 5 pessoas. Não é que elas não tenham importância, não. É porque preciso semear mais. Quem sabe agora nós aprendamos a utilizar mais, né? Ser menos sacramentalistas e a utilizarmos mais esses veículos para pregação, organizar mais nossas paróquias, né? Para que nós aproveitemos mais as redes sociais, que se a gente não aproveitar, tem gente semeando coisa que não presta lá e aí a gente vai reclamar. Por que que tá? O terreno tá aí, ué, só semear também, tá bom? Pois é, então nós queremos, eu vou pedir ao Valdemar para colocar uma músicazinha lá, só o tempo de eu colher mais alguns nomes, né? Se alguém ligou para cá, para eu não deixar para trás, tá bom? Pode colocar aí, Valdemar, de Gildásio Mendes, é vida, que nós queremos é vida. A vida é a luz da manhã, é o cheiro do verde hortelã, menino brincando na praça. A vida é a chuva que cai, é um sonho bonito de paz, o jardim que enfeita a casa.
Programa Condutor de Cristo. Comunicando Padre Mário José Neto. Pois é, nós só colocamos um pedacinho da música aí para dar tempo de eu anotar aqui, para não deixar ninguém para trás, né? Esse povo merece muito carinho nosso. Esse que o povo quer, carinho, atenção, né? Você não pode. O principal nosso aqui é atender, é atingir os corações das pessoas, né? Então, olha, um abraço aí para Esther, lá de Caeté. Ela disse que está muito bom o programa, que ouve sempre, é nosso ouvinte, né? Esther. A Silva Helena, lá da cidade de Barbacena, nos acompanhando também lá na cidade. Geraldo Antônio, do bairro Água Branca, e Adalberto, do bairro Copacabana. Eu sei que muita gente ligou também, tentou ligar, às vezes não conseguiu, mas enfim, fica o meu abraço também para todos aqueles que tentaram ligar, e meu abraço para todos que ligaram hoje, viu? Esther, agora que ligou agora, Esther, Silvia, Helena, Geraldo Antônio, Adalberto, que Deus abençoe vocês, tá? Lá, e o pessoal de Barbacena aí, da Silvia Helena, olha, difunda aí, viu? Semeia a semente aí, viu? Quem sabe lá de Barbacena vai ter um tanto de gente nos acompanhando também, né? Que bom a gente poder falar com essas pessoas todas, receber o carinho delas, né? Gente, é isso que importa para nós, tá bom? Bom, nós vamos terminando aqui, nosso abraço a todos os outros que nos ouviram. Eu quero mandar um abraço para os meus familiares, para a Neide, para a Cleide, para o Afonso, também para os meus tios, tio Zacarias, tio Rosalino, seus filhos, seus respectivos filhos, tio Ivonilde, esposa do tio Zé, né? Saúde e proteção para vocês todos, viu? Meus primos, tem gente Esmeraldas, né, que está sempre em contato com a gente aqui, todos eles, filho da tia Neném, o pessoal da tia Maria, o pessoal também, os meus sobrinhos, enfim, todos eles, cunhados, recebam o meu abraço, viu? E a minha mãe, representando todos os outros que estão na eternidade, meu pai, minha avó, meu avô, né, José Lino, José Andu, e também a dona Petrina, minha avó, né, a avó Joaquina, mãe da minha mãe, lá na eternidade, né, em nome deles todos e de todos mais, tios e tudo que estão lá, nosso povo lá de cima, eu peço bênção à mãe, em nome de todos eles, dona Matilde. Benção, mãe. Motoristas e motociclistas, olha, que Deus abençoe a vocês, tá? Deus abençoe, mas acolha essa bênção, acolha no seu coração, faça essa bênção funcionar. Não ande por aí como qualquer pessoa, não, viu? Lembre que você é abençoado, você é uma bênção de Deus, seu carro é uma bênção de Deus, o seu trabalho é uma bênção de Deus, tá bom? Cuidado, tantos acidentes horrorosos aí, não precisava disso, gente, não precisava. Então que Deus abençoe a vocês, tá bom? Bom, para você que nos ouviu até agora, para que você tenha uma semana, uma tarde de sábado, domingo também, uma semana super abençoada, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. E até o próximo sábado, na graça de Deus. Muito obrigado, Admar. O Senhor que vem sobre a terra. Chegamos ao final do programa Condutor